Fala aí galera, meu nome é Rodrigo e parece que descobriram aí, né, da onde vem o problema dos processadores AMD Ryzen, né? O baixo desempenho em jogos agora tem um culpado. Segundo um fórum gringo, toda a mídia e os fóruns por aqui estão tomando isso como se fosse uma verdade quase que absoluta. O problema é do Windows 10. Segundo eles, no Windows 7 isso não acontece. A AMD tinha dito que o Ryzen não ia ter suporte ao Windows 7, né? Mas parece que ele está tendo um desempenho um pouco melhor no Windows 7 do que no Windows 10. E segundo essas pessoas, o problema é o USM, né? Que é o User Mod Scheduler do Windows, que é o mecanismo responsável por tratar as threads dentro do sistema operacional Windows, as threads de modo usuário. Existem duas formas, né, de um programador trabalhar as threads do sistema operacional, né? Uma é o modo kernel, onde o programador não tem acesso para fazer isso. Só quem tem acesso são os engenheiros da Microsoft. E o outro acesso é o acesso modo usuário, onde essas chamadas ao kernel são feitas através de bibliotecas de linguagem de programação, através de linha de código, geralmente rodando em cima de um sistema de tempo de execução, né, como o runtime aí. Geralmente quando você está jogando lá, acontece um erro lá, DirectX runtime erro, entendeu? E o jogo para de funcionar. Eu acho que isso tudo é uma besteira, balela, entendeu? Esse não é o problema. Se é que existe um problema, para mim esse não é o problema, e eu vou te explicar por quê. A grande diferença de um processo para uma thread é que dentro de um processo você tem uma única thread de controle. Você tem um espaço de memória alocado específico para aquele processo ali, mas você tem uma única thread de controle. Ou seja, não existe paralelismo dentro de um processo comum. Então, para você poder utilizar todos os recursos de hardware disponíveis nos computadores atuais, os sistemas e as linguagens de programação começaram a trabalhar com threads. A thread nada mais é do que um processo, e dentro desse processo ele tem o seu endereço de memória alocado e várias threads trabalhando ali dentro de forma simultânea. A grande vantagem de você trabalhar com thread é justamente o que bota todo esse estudo aí por água abaixo, que os jogos são programados em threads de modo usuário, ou seja, elas independem totalmente do sistema operacional para funcionar. Inclusive, uma das maiores vantagens das threads de modo usuário é não precisar sequer que o sistema operacional tenha acesso a multitarefa, ou seja multithread. Ele não precisa que isso seja feito, a implementação é toda feita via software. E se você tiver apenas um processador, só tenha uma thread, eles vão trabalhar ali em via de chaveamento e concorrência. Ou seja, em nanosegundos ali ele vai mudar como o Windows faz com os processos comuns. E o usuário não vai perceber. Entendeu? A vantagem das threads é tirar proveito de todos os recursos computacionais disponíveis no seu hardware. E isso funciona muito bem. Eu vou dar um exemplo de como uma thread funciona, como a programação em thread funciona, dando um exemplo básico sobre um programa de planilha eletrônica. Como é que funciona lá? Um planilha eletrônica com Excel, por exemplo. Você quer fazer um cálculo no Excel, você tem lá a coluna A, e a coluna B e a coluna C. E você quer somar duas colunas e receber o resultado na terceira coluna. Então na coluna A você insere um dado. Você criou a fórmula, né? E quando você imputou o primeiro dado ali na coluna A, quando você imputa o segundo dado na coluna B, o resultado já aparece automaticamente na coluna C. Por que isso acontece? Porque existem duas threads trabalhando aí. Existe uma thread de entrada e saída, que é que está recebendo os dados do usuário ali. Ela fica ali esperando o usuário entrar com os dados. E existe uma thread atrás, funcionando ali em paralelo, que é responsável por realizar esse cálculo. Esses programas, geralmente os programas da Microsoft, eles têm, quando você abre um programa da Microsoft, você pode abrir lá o gerenciador de tarefas, que você vai ver vários threads, lá são 50, 60, 100 threads, às vezes abertos, que são responsáveis por diversas coisas dentro desse processo, dentro desse programa. E geralmente esses programas também têm uma coisa que fica bem claro aí, a evidência da programação em thread, o benefício, né? Quando você falta luz, por exemplo, você vê que ele salvou o resultado lá da sua planilha, como é que ela estava direitinho, sem você ter salvo. Ele tem uma thread ali que faz um backup sem que isso seja percebido pelo usuário. Por exemplo, se você estiver programando no Word lá, está escrevendo um livro lá e tem lá 200 páginas escritas já. Quando você, no meio daquilo tudo lá, você fez o índice e tal, você, não gostei dessa página aqui. Tirou uma página, o que ele vai fazer? Ele vai recalcular todas as páginas certinho, vai jogar no índice lá bonitinho. Ele faz isso, não faz? Então, aquilo ali é porque existe uma thread responsável por fazer isso.
Caso você tivesse um capítulo de livro por arquivo, né, fossem vários processos diferentes, não uma programação em thread, quando você alterasse o índice ali, como é que ele ia pegar o resultado e alterar no outro arquivo? Isso não acontece porque os processos não têm acesso a outros processos, diferentemente da thread. Uma thread ela consegue acessar outra thread, escrever, ler e também destruir, também apagar. Entendeu? Então isso é mais uma vantagem da programação em thread. Quando eu estava na faculdade, a gente teve um joguinho que aí vem da onde as threads tiram vantagem, né, nos jogos. Um professor meu chamado Cristiano, ele levou um jogo em C++ pra gente para mostrar como é que funcionavam as threads em jogos. E era um joguinho que tinha um tiro ao alvo, ele ficava se mexendo e você ficava com um negocinho para atirar. Quando você acertava o alvo, ele ia num banco de dados, que a gente tinha lá, um servidor web, e pegava uma imagem da gente e mostrava na tela. Só que o que acontecia? Quando a gente não trabalhava com thread, quando a gente acertava o alvo, ou seja, ele tinha lá tudo, a programação lá estruturada, então quando ele acertava o alvo, o programa parava. Quer dizer, o programa entrava em modo bloqueio e esperava a conclusão de um outro processo para poder dar continuidade. Então o alvo ficava lá se mexendo e quando a gente acertava ele, parava tudo e vinha a foto. Quando vinha a foto, continuava. E o outro exemplo dele era esse programa funcionando em thread, que o negocinho ficava lá e quando você atirava, o negocinho continuava se mexendo e pulava lá a fotinho nossa. Quando a gente, por exemplo, quando era um servidor web interno, isso funcionava beleza lá, dava uma travadinha e aparecia. Mas quando a gente começou a buscar uma imagem da web, ele ficava e parecia que a máquina tinha parado ali, travado, e só depois aparecia uma imagem qualquer na tela. Então, mais uma vez aqui eu digo que quando você está falando de jogos, o que vai fazer a grande diferença mesmo é a velocidade do seu processador. Se o seu processador é capaz de, em 3 GHz, processar lá 50.000 MIPS, o multithread ele não vai fazer que ele consiga processar 100.000 MIPS, entendeu? Isso não existe. O que as threads conseguem é utilizar melhor os recursos de hardware disponíveis ali. Aí você pode perguntar, eu tenho um processador aqui com 4 cores e 8 threads. Se eu tivesse um processador com 8 cores e 16 threads, ia ser melhor? Eu te faço a seguinte pergunta: se você tem 16 GB de memória, se você tiver 32, vai ser melhor? Vai. Se você tem 1 TB de HD, se você tiver 2 TB, vai ser melhor? Vai. Se você tem, sei lá, um servidor com 2 processadores, se você tiver 4 processadores, vai ser melhor? Vai. Mas claro que essa diferença só vai ser percebida caso a aplicação seja preparada para poder funcionar daquela forma ali, entendeu? Quando você roda um jogo, por exemplo, na engine Unity, né? Eu joguei 2 jogos que foram feitos nessa engine. Um é o Wasteland 2 e o outro é o Pillars of Eternity. E quando você pode ver que quando você abre lá, você abre o gerenciador de tarefas, ele tem lá, dentro de um processo dele, ele tem 60 threads. E você vê que essas 60 threads só concorrem entre 4 núcleos, no caso. Ele não trabalha mais do que essas 4 threads. Ou seja, isso é uma limitação da forma como o programador ali preferiu usar. Geralmente esses jogos são mais leves, então não faz diferença nenhuma. Então eu tenho ali as 4 threads funcionando, no caso do meu processador, o AMD FX, eu tenho as 4 threads funcionando ali para aquele jogo, e eu tenho outras 4 threads responsáveis ali por tratar outras questões do sistema operacional, antivírus, serviços do Windows, e por aí vai. Quando você está programando em threads um jogo, você pode fazer o seguinte: você pode ter uma thread lá, eu quero que tenha uma thread no meu jogo que controle a entrada e saída. O controle lá, o usuário vai estar controlando, eu tenho uma thread que controla só isso. Eu também quero ter uma thread que controle toda a inteligência artificial do jogo, para que não haja, se a inteligência artificial precisar agir, eu não quero que o usuário tenha nenhuma perda de desempenho ali ou de quadro, caso isso aconteça. Eu quero ter uma thread que controle todo o som do jogo. Eu posso fazer isso. Geralmente isso é feito, entendeu? E eu quero ter também uma thread lá que ajude o processador a jogar os desenhos na tela que a placa de vídeo está gerando. E geralmente os jogos eles são programados em threads para tirar o máximo de recurso disponível no hardware. Não adianta o teu hardware ter 16 threads lá, ou
50 threads ou 64 threads, como esses processadores que eles mostraram aí no Naples, se a aplicação não foi desenvolvida para isso, entendeu? Não adianta nada, não vai adiantar absolutamente nada. Ele vai usar as threads ali que ele foi programado para usar, vai concorrer entre essas threads lá. O meu jogo tem 60 threads lá que concorrem entre 4 threads do processador. E dessa forma ele vai tirar ali o máximo de proveito de acordo do hardware, de acordo com a aplicação que o cara desenvolveu. Você pode pegar e fazer um teste bem simples. Você pega um jogo que usa muito processamento, vamos dar um exemplo clássico, Assassin's Creed Unity. Ele tem aquelas centenas de personagens na tela e ele usa muito processador. Você faz o seguinte, você entra no setup da tua máquina, desliga todos os cores, deixa lá ele funcionando com um core e uma thread só. Entra no Assassin's Creed. Você vai perceber que o menu ele vai funcionar perfeitamente. Você vai abrir lá o jogo, ele vai carregar. Quando você abrir o jogo, você entrar no jogo, você botar a tecla para, você vai mexer o mouse, ele vai mexer. A câmera vai mexer. Quando você botar para frente, o boneco não vai. Ou se o boneco for, o mouse não mexe. Entendeu? Por quê? Porque aquilo ali está estressando o processador de uma forma tão grande. Quer dizer, aquelas threads estão trabalhando em modo de concorrência ali, que ele está tendo que processar o áudio, está tendo que processar a entrada e saída. Então, quando uma thread entra em bloqueio, que é o caso das threads de entrada e saída, ele não vai funcionar, porque o processador não vai conseguir trabalhar aquilo tudo ali de uma forma eficaz. Ou seja, então, quanto mais threads você tiver disponível, o seu processador tiver disponível, e quanto mais threads os programadores trabalharem, melhor. Vai ser o desafogo ali para o seu processador. Agora, isso não vai mudar o desempenho total da sua máquina, entendeu? O seu processador é capaz de calcular, de calcular aquilo ali, e isso não vai mudar. É aquilo ali, pronto e acabou. Então, como estou mostrando que isso aí que estão falando é uma besteira, para mim é uma besteira completa, pode até ser que a Microsoft lance um patch que ajude em alguma coisa, o processador ou a AMD lance um driver novo, pode ser que seja uma questão de driver ou a BIOS, não sei, mas não tem nada a ver com a forma que o Windows trata os threads, porque os threads em jogos, em programas, eles são tratados pelo programador, exclusivamente pelo programador. O sistema operacional não precisa nem suportar multithread para que uma aplicação seja programada em thread, entendeu? A thread só traz benefícios ao usuário que está lá, mas ela é muito complicada de se trabalhar com o programador, é muito complicado de você trabalhar com 16 threads. Se você trabalhar com 2 é foda, mas você trabalhar com 16, entendeu? É uma parada absurda. O número de tratamentos que o cara vai ter que fazer ali, a possibilidade de você entrar num deadlock, né, e travar todo o sistema é muito grande. Então nenhuma empresa vai programar, vai perder tempo ali tentando otimizar o máximo de hardware possível um processador de 16 threads, entendeu? A minha opinião é essa, não é isso não vai acontecer. Então essa história aí que o Windows 7 trabalha melhor as threads do Ryzen do que o Windows 10 é pura balela. Até porque se isso fosse verdade, ela deveria influenciar diretamente no desempenho das outras aplicações que são programadas da mesma forma, Cinebench, Firestrike e todos esses outros benchmarks aí que fazem. E isso não acontece, a não ser que o processador seja uma porra de um monstro e tenha muito mais desempenho do que está sendo mostrado, que eu não acredito que seja. Eu vou ficar por aqui. Essa foi uma explicação aí rápida, né? Mas eu acredito que deu para entender mais ou menos como é que funcionam as programações em thread, o que é um processo, qual é a diferença deles. Por que o desempenho em jogos não vai melhorar tanto assim? Pode ser que melhore, mas não vai melhorar tanto assim. Esse é o desempenho do processador, pronto e acabou. É um processador bom e eu acho que ele vale muito mais a pena do que um processador de 4 cores e 8 threads. Ninguém sabe o que vai acontecer amanhã. Se vão desenvolver uma API aí que faça uso dessa porra toda, eu também acredito que não, mas se eu fosse escolher, eu escolheria esse. Eu escolheria o AMD Ryzen em vez de um processador da Intel nesse momento. Então, valeu galera, esse foi mais um vídeo aí. Eu achei bem legal que o meu último vídeo deu 400 views, né? Tem 40 curtidas, e sei lá, quem gostou aí dá um like, se puder compartilhar. É isso aí, valeu.